Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, igreja? Vamos orar. Onde o autor, ele termina uma exortação aos hebreus, deixando claro ali no final, no versículo 12, 13, 11, 12, 13, falando sobre o poder que a palavra de Deus tem, e a força que a palavra de Deus tem, a ponto de nenhuma pessoa conseguir manter-se oculta aos olhos de Deus e de sua palavra, pois a palavra de Deus tem o poder de examinar o homem por dentro de uma forma que nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. E a Bíblia diz que, além disso, a palavra de Deus, ela nos expõe também, dizendo que um dia nós vamos estar perante Deus e é diante dele que nós vamos ter que prestar contas. Nós vamos ter que ajustar contas com aquela pessoa que nos conhece por dentro e por fora. O autor diz isso para alertar aqueles hebreus a eles permanecerem firmes em sua fé e no seu chamado que eles haviam recebido através da pregação da palavra. Ou seja, o autor inicia a carta aos hebreus, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, ele se dirige a essas pessoas como irmãos. Em alguns pontos, ele até se refere a alguns deles como santos, deixando claro que a grande parte das pessoas para quem essa carta está sendo direcionada eram pessoas que ouviram o Evangelho e conheciam a palavra de Deus, e muitos destes eram convertidos de verdade à pessoa de Jesus. Mas, como nós sabemos e lendo nós conseguimos compreender isso, nem todas as pessoas para quem está sendo direcionada a carta, nem todos aqueles que habitavam nessa região, eram crentes convertidos de verdade. Haviam aqueles que não tinham o seu coração totalmente entregue à pessoa de Jesus, vivendo uma vida santa, uma vida devota, uma vida de a santidade e temor a Deus, mas há nessa região aqueles que são realmente crentes. Porém, esses que foram alcançados pela palavra de Deus, eles eram bem apegados aos rudimentos antigos, à lei e às práticas que eram sombras, eles eram muito religiosos acerca disso e acabavam deixando o senhorio de Cristo um pouco de lado, né? Ou desvalorizavam o sacrifício de Jesus por causa dos rudimentos antigos. Então o autor ele se preocupa muito, acho que agora está dando microfone, João. O autor se preocupa muito agora em deixar claro que Cristo, somente Cristo é suficiente para tudo na vida daquele povo. Tanto é que ele apresenta Jesus sendo superior a Moisés, como nós já pregamos. Ele já fala no capítulo 2, como Cristo sendo, sumo sacerdote, um sacerdote sem pecado, um sacerdote sem mácula, que fez tudo quanto o seu pai havia ordenado que se fizesse, e que os homens não precisavam mais de uma figura humana, terrena, para serem seus sacerdotes. Não havia mais necessidade, porque Cristo era superior. E, além disso, eles também não precisavam observar algumas coisas que a lei exigia, tanto na esfera de dieta, algumas coisas não haviam mais necessidade de se praticar, é só ler o livro de Atos dos Apóstolos também, que faz algumas referências e algumas inferências sobre isso. E também sobre alguns costumes, como circuncidar, que era um mandamento também, não havia mais a necessidade de circuncidar ninguém.
Então, esses rudimentos, essa parte religiosa, prática que eles tinham como lei, eles precisavam olhar para Cristo e entender que Cristo era necessário e suficiente para tudo. Os versículos 11, 12 e 13, que nós pregamos domingo passado, ele faz esse alerta para os hebreus, para que eles não fiquem com a sua mente entre dois pensamentos ou de engano no meio do povo de Deus. Essa mensagem é para fazer uma divisão mesmo. A palavra de Deus, ela divide literalmente dois tipos de povos. Ela vai dividir, ela vai atrair para Cristo aqueles que pertencem a Ele de verdade. E a palavra de Deus, ela vai expelir aqueles que não pertencem a Cristo. Além da palavra conhecer o interior e conseguir nos sondar, ela tanto atrai como expele, ela vai ferir, e as feridas que a palavra de Deus provoca no ser humano, é uma ferida que pode trazer vida e morte. Se você for salvo em Jesus e a palavra te ferir, é uma ferida para te trazer vida, para te colocar, para te despertar e fazer com que você viva uma vida muito mais santa, temente e reta. Agora, se você não é salvo, a palavra que você está te ouvindo está te ferindo para a sua morte, ela está te condenando ainda mais. Cada dia que você ouve um pouco mais da palavra de Deus, e você está ouvindo aquele evangelho, e você não corre para Cristo, e você não abandona as suas práticas, você não compreende o senhorio de Cristo, mais condenação virá sobre você. Então, a intenção do autor é trazer o povo diretamente para aquilo que Cristo fez, para aquilo que Cristo representa e para aquilo que Cristo é. Para muitos deles, isso não estava claro, então, não estando claro, há necessidade de exposição. É como você está numa sala de aula, isso aqui é só um exemplo, e o professor todo dedicado, um professor, um mestre, né, que estudou muitos anos para poder estar ali ministrando outros alunos e ensinando outros alunos. E o professor, na sua retaguarda, tem um quadro, agora não pode falar mais quadro negro, né? É racismo. Então tem um quadro na sua retaguarda, e ele, com toda a dedicação, ele escreve nesse quadro, ele explica, ele para a aula, aí ele fala de novo e fala de novo. Numa sala de aula, há muitos alunos que conseguem aprender as coisas e captar as coisas de uma velocidade muito grande, que você fala uma única vez, ele entende, e quando não entende, ele pergunta. Aquele interesse de saber o que está sendo dito. Mas nós sabemos que existem muitos alunos que sentam, e o professor dedicado, empenhado em ensinar, empenhado mesmo, ele ensina a mesma coisa que ele ensinou para aquele aluno que captou, que está interessado. A mesma coisa é ensinada para outros alunos que não têm interesse e que não conseguem captar absolutamente nada. O professor, ele pode ser colocado como culpado quando o aluno ele vai se dirigir para fazer uma prova e ele é reprovado? Se a mesma matéria é ensinada para todos, se aquele aluno displicente ou distraído, ele não compreendeu ou ele tem algum déficit de atenção, ele poderia simplesmente, ao final da aula, chegar para o seu professor e falar assim: eu tenho dificuldade de compreensão, a minha mente é muito lenta, eu sou muito analógico, os meus amigos são digitais, eles são rápidos, eles conseguem captar rápido, eu não consigo, eu fiquei na aula o tempo todo sentado, e o Senhor explicou com toda a maestria, com toda a dedicação, mas eu não consegui entender. O Senhor teria um tempo para me explicar? Quando nós observamos essa cena e transferimos de uma sala de aula para um culto, é a mesma coisa.
Porque a dedicação pastoral, a dedicação desse autor aqui, é muito clara o que ele quer fazer, e na mesma envergadura nós também temos que fazer, porque nós estamos repetindo aquilo que já foi dito. São palavras vivas, são palavras que não morrem, são palavras que duram para a eternidade. E a mesma palavra que fora dita pelo autor está sendo dita agora por mim como ministro, ou por quem pregar. Então nós temos dois tipos de situação aqui no culto também. Nós vamos ter irmãos que são acelerados demais, e glória a Deus por isso. Conseguem entender o que a palavra de Deus está falando, tanto aqui no culto, como você que assiste a gente nas redes sociais, no canal do YouTube da nossa igreja. Nós temos pessoas que, ainda que não vendo, mas simplesmente ouvindo no seu carro a pregação do Evangelho, somente pelo ouvido, ela consegue, pelo meio da graça de Deus, compreender o que está sendo dito para ela. E ela consegue entender a sua condição, ela consegue entender quem Cristo é e o que Cristo fez por ela. De contrapartida, nós temos aqueles nécios, nós temos aqueles parecidos, não iguais, mas parecidos com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam andando ao lado do seu Senhor, mas os seus olhos estavam encobertos a ponto de não perceberem que era Cristo que estava falando com eles. Existem pessoas que andam nesse caminho de Emaús desde o dia que vieram para Cristo até o final da sua vida, nunca vão compreender quem é que está falando com elas, a não ser que o próprio Cristo abra o seu entendimento, através dos meios da graça. Isso me impede, isso me coloca numa condição de ser um expositor desleixado? Por causa daqueles que têm dificuldade de ouvir? Não. Porque eu não sei quem são esses. O autor, ele tem um dever: pregar, expor, ministrar. A carta é dirigida para um povo, e tem um povo-alvo, é o povo de Deus. O povo de Deus é o povo-alvo, mas nem mesmo o autor, assim como João nas suas epístolas fala, assim como Paulo nas suas cartas aos Coríntios fala e diz, que no meio do povo de Deus haviam homens que eram devoradores, haviam homens que não pertenciam ao povo de Deus. Então eles sabiam, mas mesmo assim eles endereçavam a carta para um povo-alvo, que é o povo de Deus, para que eles compreendessem ainda mais o que aconteceu com eles e para que eles não desistissem, para que eles não olhassem para trás. Lembre-se, todos nós aqui, não somos capazes de nos firmarmos através das nossas forças. Nós somos incapazes de nos mantermos firmes até o fim. Por isso que a graça de Deus se manifesta sobre nós. Mas isso não nos impede de vivermos uma vida perseverante. Porque a palavra de Deus nos orienta, como dever cristão, a perseverarmos. Então, como eu já preguei aqui uma vez, a perseverança está ligada diretamente àqueles que foram alcançados por Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai pecar, falhar, transgredir. Isso quer dizer que o meio da graça te dará condições, se você falhar, através do Espírito Santo, de te convencer que aquilo é pecado e você retornar e ficar novamente nos caminhos do Senhor de maneira íntegra e reta, que sozinho você não conseguiria fazer. Então, qual é a intenção do autor? Apontar para Jesus
e mostrar Jesus como um superior sacerdote, maior do que Arão, mais eficaz do que Arão. O que o sumo sacerdote fazia pelo povo? Qual era o dever do sumo sacerdote a favor daquele povo, daquela igreja do Antigo Testamento? Aquela igreja dependia do sumo sacerdote. Aquela igreja do Antigo Testamento, ela tinha como é que eu posso colocar a palavra? Ela tinha a sua vida estava diretamente nas mãos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha que, uma vez ao ano, fazer expiação pelos seus pecados. O sumo sacerdote, ele tinha que ser um homem reto aos olhos de Deus, viver uma vida diferente. O sumo sacerdote, ele tinha que se dedicar ao trabalho do tabernáculo, junto com os outros sacerdotes. Então o povo, a igreja, tinha uma figura, uma sombra do que estava por vir. Mas olhando para essa figura do Antigo Testamento, nós olhamos que Arão era um homem muito falho. Arão era um homem que era seduzido pelas palavras de outros, para fazer coisas que desagradavam a Deus, como, por exemplo, o bezerro de ouro. Arão era um tipo de sumo sacerdote que não tinha um coração totalmente afirmado, alicerçado sobre os mandamentos de Deus, a ponto de levar esse sumo sacerdote a não cometer nenhuma transgressão. Não, Arão era um homem, sim, que caía, que falhava. Então, tanto a igreja do Antigo Testamento como o próprio Arão, que está vinculado a ela, estavam perdidos, porque dependiam de um homem falho para fazer expiação pelos seus pecados. Então, o que trazia perdão não era o sumo sacerdote Arão, mas a expiação, era um animal, o cordeiro que ele apresentava diante de Deus. Então, o povo, conhecendo bem o Antigo Testamento, conhecendo bem o que o sumo sacerdote fazia, e olhando agora para essa imagem, precisam entender que Cristo é superior a Arão. Olha que coisa interessante. Quando o sumo sacerdote, ele ia fazer o sacrifício anual, ele precisava atravessar, é como se fosse 3 níveis. Ele precisava passar pelo átrio exterior, para fazer esse sacrifício anual. Ele precisava chegar no lugar santo, ou no santo lugar. E depois disso ele chegava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício expiatório. E ali ele espargia o sangue sobre a tampa do propiciatório. E essa era a parte mais principal, ou a parte principal do dever do sumo sacerdote, do seu ofício. Essa parte era a parte que ele tinha que fazer toda vez. Ele não podia falhar uma única vez em deixar de fazer expiação pelo pecado do povo. Então, uma vez que esse sumo sacerdote ele entrava no lugar para fazer expiação pelo povo, 3 coisas aconteciam nesse momento. Primeiro, a primeira coisa, ele sumia da vista do povo. Quando ele entrava para fazer expiação do Santo dos Santos, o povo não poderia vê-lo. Inclusive, os sacerdotes que estavam na parte de dentro do tabernáculo servindo, porque Arão não era o único, mas havia um homem servindo no tabernáculo, eles tinham que sair de onde estavam, para que Arão pudesse entrar. Então ele entrava do tabernáculo, os sacerdotes que estavam ali saíam, e ele entrava para o lugar santo. Os outros homens saíam do tabernáculo para que não pudessem olhar para onde Arão estava indo. Quando nós lemos Levítico capítulo 16, vamos abrir aqui por favor, igreja, livro de Levítico, rapidinho. Levítico capítulo 16, por favor.
Levítico capítulo 16. Vamos ler o versículo 15, 16 e 17. Diz assim. Isso aqui fala sobre o sacrifício pelo povo, já a expiação pelo povo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem, versículo 17, estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, e depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a sua congregação de Israel. Então Deus exigia que quando Arão fosse fazer esse sacrifício, essa expiação, ele estivesse sozinho. Ninguém via o que Arão estava fazendo, e nem o lugar para onde ele estava adentrando. Era algo que o sumo sacerdote tinha que fazer. A segunda coisa que o sumo sacerdote fazia, ele, uma vez que ele passava do primeiro véu, da primeira parte ali, ele tinha que entrar no lugar santíssimo. Ele passava através do segundo véu da tenda do encontro, e isso, quando ele passa pelo segundo, ele fica totalmente escondido. Ali é somente o sumo sacerdote e o próprio Deus que vai se manifestar no Santo dos Santos. Ninguém o vê mais. Ele fica sozinho com Deus para fazer um sacrifício pleno. Um sacrifício por todos aqueles que pertencem aos filhos de Israel. E o terceira coisa, o local para onde o sumo sacerdote ia, tinha fragmentos, não era a presença de Deus de maneira total, gloriosa, não. A ponto de falarmos que Deus descia como Ele está na sua santidade, como Ele habita nas regiões celestiais, mas Deus se manifestava, é como se fosse uma pequena fagulha, sobre a tampa do propiciatório. Deus vinha sobre aquele lugar, sobre a tenda, e se manifestava quando o sumo sacerdote estava ali fazendo a propiciação. E ali era comunicação direta de Deus com aquele sumo sacerdote para receber o que ele estava fazendo. Nenhuma pessoa via aquilo. Nenhuma. Ninguém tinha olhos para enxergar o que estava acontecendo naquele momento em que o sumo sacerdote está fazendo aquela expiação. Então, o que o autor está fazendo? Ele está explicando que todas essas coisas, elas foram gloriosas. Gloriosas. Que todas essas coisas, elas foram realizadas. Que Arão fez tudo isso, tudo figura. Tudo mostrando o que estava por vir, que Arão entrou no lugar santo, que ele fez propiciação, que ele ficava a sós com o próprio Deus que se manifestava na tampa do propiciatório, que recebia o sacrifício daquele animal espargido, e o povo era perdoado de pecados, sombra das coisas que iriam acontecer, de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais gloriosa. O autor não está dizendo que o que aconteceu com a antiga igreja, com aquele povo, não foi glorioso. Ele está dizendo que foi glorioso, foi maravilhoso, foi magnífico. Mas ele pega Cristo na sua fala e na sua ministração, ele vai colocar Cristo como um grande sumo sacerdote. Ele vai colocar Cristo num nível de superioridade elevadíssima acima de Arão e dos sacerdotes que serviam no tabernáculo. Ele vai colocar Cristo sendo Senhor de Arão,
sendo o Senhor dos sumos sacerdotes que estavam ali, sendo o Senhor de todos. E ele explica de uma forma clara, vamos ler aqui, vamos voltar lá em Hebreus, por favor, igreja, por colocar Cristo sendo aquele que se apresenta diante do Pai como o sumo sacerdote. Ele diz, versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Veja que o autor lhe diz que Jesus, ele penetra os céus assim como o sumo sacerdote penetrava, até chegar no lugar santíssimo. Nós sabemos, estudando teologia você aprende um pouco sobre isso, é muito falado pelos teólogos e pelos expositores a respeito desse local onde Cristo está entronizado, onde Ele está. Nós sabemos que, à vista dos nossos olhos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, mostra que quando Jesus estava subindo para o Pai, nos céus, esses céus que nós conseguimos contemplar com os nossos olhos, nós não estamos falando do céu onde estão as galáxias que os nossos olhos não conseguem alcançar. Mas esses céus que os nossos olhos veem, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, que quando Jesus estava ascendendo aos céus, subindo, os discípulos olhando para cima, eles viram Jesus sendo tomado pelas nuvens e os anjos falando para os discípulos, esse mesmo Jesus que foi recebido cá em cima, voltará uma vez outra, voltará outra vez para vós outros. Ou seja, esse primeiro céu que nós vemos aqui, ele foi rompido por Cristo. Cristo ultrapassou esse céu que nós conseguimos ver, porque ele é recebido em cima. Só que é muito além disso. A palavra de Deus nos mostra, em Atos capítulo 7, que Deus, pela sua graça, pela sua vontade plena, permitiu um jovem chamado de Estevão contemplar aquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar. Estevão, irmãos, eu não sei explicar para você em detalhes como foi essa visão de Estevão, mas o texto é muito claro de Atos. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele vê os céus abertos. E ele vê Jesus assentado à direita de Deus Pai. É como se nós pudéssemos olhar para o texto e pensarmos, fazermos uma pequena meditação. Os céus, como Paulo diz em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz a respeito de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E Paulo diz que não sabe se esse tal homem foi arrebatado no corpo ou fora do corpo. Mas Paulo diz que nesse terceiro céu que esse homem vai, ele vê e ele ouve coisas inefáveis que ao homem não é digno falar. Então, segundo a narrativa do apóstolo Paulo, existe um terceiro céu. Existe um lugar onde é a habitação de Deus, que ninguém consegue ver com os seus olhos. Assim como ninguém conseguia enxergar o sumo sacerdote no lugar santíssimo, quando ele entrava para fazer expiação de pecados. Aonde Jesus vai ser entronizado, para onde Jesus vai, os olhos humanos não conseguem ver. Então nós podemos entender que, além desse céu aqui que nós enxergamos, chamado de céu atmosférico, existe um céu cósmico, onde estão as galáxias. Mas acima disso, além disso, além dos berçários de estrelas, nunca explorados pelos homens,
além dos planetas nunca explorados pelos homens. Além de tudo isso, acima de tudo isso, está a habitação de Deus, que somente esse sumo sacerdote adentrou. E lá, quando ele entra, ele faz a nossa expiação. Os nossos olhos não conseguem enxergá-lo lá. Então, quando Cristo entrou no Santo dos Santos, ele cumpre a redenção da raça humana dos filhos de Deus. Ele cumpre o seu papel de sumo sacerdote e cordeiro ao mesmo tempo. Ele não leva o cordeiro de animais, é o seu próprio sangue. Então agora aquela realidade que os hebreus tinham de tabernáculo fixo, ela precisa ser substituída por uma morada muito superior, que é celestial. Agora não há mais essa necessidade de alguém na terra entrar no lugar santo, porque Cristo, o Senhor, o sumo sacerdote, ele já adentrou no lugar santo onde está Deus, para fazer expiação pelos nossos pecados, para entregar ao Pai o trabalho das suas mãos. Então hoje você e eu estamos livres do que é terreno. A fé cristã não está apoiada naquilo que é terreno. Acabou. É isso que ele está falando para os hebreus. Vocês estão livres daquilo que é terreno. A nossa fé está caracterizada, levada, apontada somente para as coisas celestiais. Porque Cristo cumpriu aquilo que era uma sombra. O autor está dizendo, o sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Ele coloca Jesus como homem, como Filho de Deus ao mesmo tempo, como aquele que se fez homem, se fez carne, e ao mesmo tempo era o próprio Deus no meio do povo. Ele diz, esse homem se fez sacrifício, esse homem é o sumo sacerdote, esse homem rompeu o véu e foi até o lugar onde estava o Pai e entregou-se como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Então nós não temos mais nenhum tipo de característica terrena, acabou. Vocês não precisam mais se preocupar com isso. Você pode perceber que as pessoas são apegadas às características terrenas. As pessoas fazem cultos com elementos do Antigo Testamento para promover fé no coração daqueles que estão presentes. Se nós podemos usar algum símbolo na igreja, podemos usar uma cruz, não há problema. Agora, nós vamos colocar uma arca da aliança no culto. Nós não precisamos disso. Porque a arca da aliança, segundo alguns expositores também, ela representava Deus no meio do povo, assentado sobre um trono. Isso para a antiga igreja. Hoje nós temos Deus no nosso meio, pela pessoa do Espírito Santo. Então nós não usamos nem cajado de Arão, nós não precisamos de arca da aliança, nós não precisamos de nenhum elemento palpável para acrescentar fé ao nosso coração. A nossa fé está naquilo que é celestial. Somente isso. A nossa fé está numa pessoa, que é o nosso sumo sacerdote, que é o cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Ouça isso. A partir disso, nós precisamos, com toda a nossa devoção, fazermos a nossa profissão de fé, ou a nossa confiança, a nossa confissão no Evangelho de Jesus. É confiar somente nele e mais nada.
é depositar a vida total nas mãos do Senhor Jesus e aguardá-lo, esperar o seu retorno. Quando nós lemos alguns livros do Novo Testamento, os conselhos para a igreja a respeito daquilo que é celestial são muitos. E um dos conselhos é se apegarem a Cristo. Um dos conselhos é morrerem para si. Um dos conselhos é abandonarem toda a prática religiosa e se apegarem a Cristo e aguardar, ainda que as vossas vidas incorram em perigo. Ainda que vocês estejam em tribulação, porque a igreja em todo o Novo Testamento estava em tribulação depois da morte de Cristo. Tribulação da igreja, ela começou ali, e ela só está aumentando de nível. A cada dia que se passa, essa tribulação se multiplica. E qual é o conselho em todo o Evangelho? Em todo o Evangelho você não vai encontrar conselho diferente, dizendo assim: esmoreçam, abandone a fé de vocês. Ou você vai encontrar no Evangelho algum apóstolo falando: não era para estar acontecendo assim com vocês. Não era para vocês estarem passando por isso, porque vocês são crentes, porque vocês pertencem a Deus e vocês têm um sumo sacerdote que fez expiação por vocês. Não era para isso estar acontecendo com vocês, não. Eles dizem: o que está acontecendo com vocês é por causa do nome de Cristo. Jesus deixou esse alerta para eles. Então o apego à pessoa de Jesus também há de trazer sobre os hebreus, sobre este povo aqui, além dessa salvação, dessa confiança e do abandono da religiosidade, há de trazer sobre eles muita perseguição, tentações e etc. Qual é a posição do autor? Além de apresentar Cristo como sumo sacerdote, além de apresentar Cristo como o Senhor superior do que Arão, é animá-los, convencê-los a ficarem firmes na fé, a não esmurecer, porque eles têm um sumo sacerdote superior. Conhecendo quem ele é, claro que nós temos muito argumento para trazermos mensagem, pregação, de ânimo para a igreja. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão, por favor. Você lembra quando você estava criando o seu filho? Lá quando ele era pequeno, aí ele completou os 5, 6 anos de idade, 10 anos de idade, né? A ponto do seu filho te conhecer tanto, mas tanto, que num olhar, ele já sabe o que você está dizendo. Que num entortar de boca que você dava, já era uma palavra para ele, tipo: não faz, vou te pegar. Que os seus filhos, eles não faziam algumas coisas pelo fato de conhecerem a mãe e o pai que tem, de não tocarem em alguma coisa a ponto de saber: se eu mexer nisso aqui, o meu pai vai me bater. Eu conheço meu pai. Isso gerava no coração, pelo menos no meu coração, e gera no coração da gente, quando criança e vai crescendo, temor e respeito. Porque nós conhecemos o pai que temos. Nós sabemos quem ele é. Nós sabemos que o nosso pai terreno, um pai zeloso, eu falo pai, né? Tem um monte de pai naca por aí, né? Mas pai. O pai, ele vai trabalhar para ser provedor da casa. O meu pai não vai me deixar com fome. Com esse meu pai. Poxa, meu pai vai tirar da boca dele para me dar. Você quer meu pai? Meu pai ele vai passar noites em claros, mas ele não vai deixar de comprar um material de estudo. Meu pai não vai me deixar dormir nesse chão, ele vai fazer de tudo para comprar uma cama para dormir, para me vestir, para me calçar, para me alimentar. Meu pai vai se esforçar, ainda que ele fique cansado, sabe, estafado,
Meu pai não vai me deixar assim. Conhecer. Quando nós conhecemos a Deus, é a mesma coisa. Você conhece e sabe quem Jesus é, a mesma coisa. Você tem confiança. A dúvida, ela é lançada para a lata do lixo, mas pode acontecer na vida de um crente ter dúvida. Mas nós não vivemos uma vida cristã debaixo de dúvida total. Tem dias que a dúvida vai querer gritar. Tem dias que nós vamos estar cansados, tristes. Mas quando nós conhecemos o Pai que temos, nós falamos, eu sei que Deus está comigo. Mesmo diante do caos que eu estou enfrentando e passando. Eu sei, eu tenho que continuar confiando. Veja o que Pedro fala aqui em 1 Pedro capítulo 1, para a igreja. Vamos abrir, por favor, irmãos. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 3. Versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada aonde, igreja? Para vós outros. Ou seja, é celestial. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? A fé. Para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro está deixando claro também que agora tudo está apontando para aquilo que é celestial. Irmãos, não vai importar a nossa corrida por aquilo que é material. Não vai adiantar. Nós corremos atrás do vento loucamente. Nós vivemos uma vida cristã, às vezes às vezes mais loucamente buscando alguma coisa para nós, que não é errado. Mas no final dessa trajetória, lá no fim, na última linha, lá no final, quando os nossos olhos se fecharem ou quando Cristo voltar, do que terá valido a pena? Se a Bíblia, ela chama de cinza e pó, trapo de imundícia as nossas maiores obras, do que vai adiantar termos conquistado tanta coisa e no final a nossa alma foi perdida? O autor chama aquele povo, como eu estou ministrando no teu coração nessa manhã, para uma realidade de que o que foi feito por Cristo é celestial. O mais importante é o que Cristo realizou por nós naquela cruz. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece todas as nossas fragilidades. Qual é o conselho do autor no versículo 14?
nós precisamos, e ele diz, conservarmos firmes a nossa confissão. Ele fala de Jesus como esse grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele fala, ele penetrou, ele já conquistou todas as coisas. Sendo assim, sendo ele sumo sacerdote que morreu pelos pecados, está na presença de Deus, fez expiação, sendo ele agora, ele inaugurou esse tabernáculo celestial, vamos dizer assim, sendo ele Senhor de tudo e de todos, por favor, conservem firmes a confissão de vocês. O autor está dizendo, ficam firmes. Se vocês sabem, se vocês estão ouvindo quem Cristo é, e se vocês confessaram que Ele é o Senhor da vida de vocês, que Ele é o mestre da vida de vocês, que Ele é o Salvador da vida de vocês, conservem firmes a vossa confissão. Vocês precisam permanecer no mesmo lugar. Você professou crer no Evangelho? Você professou acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Você anda por aí professando que Cristo é o Senhor da sua vida? Quando você professa que Cristo é o Senhor, que crê no Evangelho, automaticamente a santidade de Cristo vai ter que alcançar você. Porque salvação pela fé, ela é dada aos homens pela graça. E uma vez que é concedida ao homem essa salvação pela graça, automaticamente os frutos dessa salvação precisam ser vistos. Um desses frutos, uma vida em obediência, santidade, temor, verdade, entrega. O que o autor está falando, vocês professaram, então fiquem firmes, obedeçam a palavra de Deus, se apeguem à palavra de Deus. Quando Jesus, ele chamou os seus discípulos para saírem e pregar o Evangelho, para anunciarem a palavra de Deus, antes de ascender aos céus, nós costumamos ler as informações de Marcos, né? Quando Jesus diz em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? É o que está escrito lá. Mas quando você lê o que Mateus fala, Mateus mostra que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. E qual é a ordem que Jesus dá para os seus discípulos? Não é só sair para pregar o Evangelho para toda criatura. Não é somente batizá-las. Não. Jesus, ele mostra, Mateus 28, vamos abrir aqui por favor, que além de ouvir o Evangelho, além de ouvir a pregação do Evangelho, os homens também precisavam obedecer. E os discípulos tinham que fazer isso. Mateus 28. Versículo 18 diz assim: Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao quê? Vão pregar o Evangelho, façam discípulos, batize as pessoas e ensine a essas pessoas a obedecerem todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele fala, e aí eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vê que, uma vez que você está ouvindo, amém, igreja? Quem está me ouvindo? Amém. Você está ouvindo que Jesus está falando com você.
Lembro de novo, repito de novo aqui. Sala de aula. O professor está escrevendo no quadro. Está explicando, está falando e você está ouvindo. Se você está compreendendo, assimilando, obedeça. Se você sabe quem Jesus é, obedeça. Se você está professando crer em Jesus, obedeça. Porque se você professar com a boca que é crente, salvo em Jesus, e a sua vida é uma vida de desobediência, você vai ser taxado como hipócrita, como mentiroso, como falso crente, que professa uma coisa com a boca e vive outra com os seus atos. Sabe como Jesus se dirigiu a esse tipo de pessoas? Sepulcros caiados. Jesus se dirigiu a esse tipo de pessoas como pessoas que estão longe de mim. Só me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Então os hebreus, eles precisavam entender que não era só ouvir. Além de saberem quem Cristo é, além de compreenderem que Ele é um sumo sacerdote, que Ele está acima de Arão, que Ele pagou o preço, que Ele fez expiação de pecados, que eles precisavam ficar firmes e conservarem a fé, a confissão deles. Sabe que quando você confessou com a sua boca que Jesus é o teu Senhor, como diz Romanos, que se com a tua boca você crer, confessar, e você crer no teu coração, serás salvo. Sabe quando você confessou com a sua boca que crê no Senhor Jesus? Quando você crê aqui no seu coração, aqui dentro, aqui, ó, no seu coração, você tem que viver uma vida de obediência e ficar firme. Sabe o que nós temos que fazer? Só ficar firme e conservarmos a nossa confissão, porque a nossa morada é celestial. A nossa morada é celestial. Voltemos aqui para Hebreus. Hebreus, versículo 15. Por favor. E ele diz, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que o autor esclarece? Que Jesus, o homem, que ele cita lá no versículo 14, Jesus, o homem, ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado, e assim, o que tem que ficar claro é que Jesus é Deus. Amém, igreja? Ao mesmo tempo que ele se faz homem, semelhante a nós, ele continua sendo o próprio Deus. E continuando a ser como o próprio Deus, em Jesus não há pecado. Porque ele nasce de uma forma totalmente diferente de todos os nascimentos. Ele nasce sem que haja relação entre homem e mulher. Ele nasce de uma forma tão sublime, sendo o próprio Deus, que a sua mente, o seu ser, não pode ser atingido por pecado. O ser dele, a sua essência não pode ser, porque ele é Deus. Imagine que você chegue num quarto bem iluminado, mas bem iluminado, com uma roupa toda preta. Toda preta. Alguém vai te enxergar? Sim ou não? Claro. É óbvio. Tem luz em abundância. Chegou uma roupa preta, esclarece. Vai ficar mais claro? Agora, se você estiver com essa roupa, vamos inverter. Que você esteja com uma roupa toda branca e você entre num quarto todo escuro.
alguém vai te enxergar? Não, claro que não. Por mais que a sua roupa seja clara, branca, no escuro não dá para ver. Estará ali uma roupa limpa, branca, cheirosa, mas na escuridão, quem vai enxergar? De contrapartida, pode ser uma pessoa vestida com uma roupa muito escura, preta, num ambiente claro, e ela vai ser vista. Cristo é o único que entra nos lugares escuros e não é tomado pela escuridão. Nenhuma fagulha de escuridão pode tocá-lo. O seu ser, porque Deus é santo. Mas como homem, o corpo de Jesus, matéria, recebeu todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, toda a nossa dor. E além disso, Jesus foi tentado, só você ler, Mateus capítulo 4, e ele é levado a uma força de tentação muito grande, que é o próprio diabo que vai tentá-lo. Mas como que Jesus se portou nessa tentação? Firme. E como ele conseguiu se manter nessa tentação? Externamente, as tentações vêm sobre ele. São tentações que não são internas. Porque internamente ele é Deus em essência. Essência. Ele se fez forma humana, carne, ossos, nervos, juntas e medulas. Mas uma vez que ele morre e ressuscita ao terceiro dia, o seu corpo hoje é glorificado. Assim como será o nosso. Então o ser dele, interiormente, não é bombardeado com tentações. As tentações são externas, mas como penetrar o seu ser? Lembra do conselho do apóstolo Paulo? Paulo diz aos Gálatas que nós devemos andar em espírito. Ele diz: andem em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Jesus andava em espírito em todo o tempo? Você, eu, nós, andamos em espírito todo o tempo? E sofremos tentações? Então vamos lá. Se nós não andamos em espírito em todo o tempo e sofremos tentações, o que vai acontecer internamente? Essas tentações externas, elas vão penetrar. E o que vai acontecer? Se nós não estivermos em espírito, nós vamos tombar. Nós vamos cair. Nós vamos fraquejar. É por isso que o autor, ele deixa claro aqui, que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas. E ele diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem o que, igreja? Ele não pecou. Não houve uma única influência externa. Já estou concluindo. Não houve uma fagulha, nada, absolutamente nada que pôde fazer Jesus pecar. Nada. Nem o Judas, nem o Pedro, nada. Nem a dureza do coração dos discípulos, nem o soco que ele tomou na boca, nem os pregos que entraram nas mãos, nem os cuspes que ele tomou.
nem o diabo tentando ele no deserto, nem os que o abandonaram. Não teve absolutamente nada. Ele continuou íntegro para o qual ele foi enviado, que era fazer expiação. O cordeiro precisava ser sem pecado. O cordeiro não podia ter mancha, máculas. Então ele se compadece de nós. Porque diferente dele, nós fomos formados em pecado. Diferente dele, em pecado nos concebeu nossa mãe. Então o nosso ser já é tombado. Interiormente nós somos tombados. E qual é o conselho da palavra de Deus? O que a palavra de Deus vai nos orientar? Andar em espírito, obedecer, temer a Deus, nos apegarmos a Ele. Porque as tentações externas, elas nos bombardeiam e atingem os nossos pensamentos. E aí o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aí nós vamos de mal a pior. É por isso que Ele se compadece de nós. Ele nos ajuda por conhecer as nossas fraquezas, as nossas lamúrias, a nossa pequenez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, vamos abrir? Ele diz aos Romanos no capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8. Amém, irmãos? Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa o que, igreja? Somos fracos. Nós somos fracos. Se não for o Espírito Santo, nós estamos perdidos. É o Espírito de Deus que nos assiste nas nossas fraquezas. E continua o texto dizendo: porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E aí o verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se aquele povo hebreu é um povo chamado e escolhido pelo Senhor, o autor está dizendo, ele conhece as suas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece, que pode se compadecer. Nós temos um sumo sacerdote que morreu por nós. Ele pode. Arão não podia, porque Arão também era falho, mas esse Jesus, ele pode. Ele pode, porque nele não havia mancha. Arão não tinha como, ele fazia só uma expiação, mas esse Jesus não tem como. Jesus é superior a Arão, porque ele não levou o pecado. Então, ele compadece das suas fraquezas, mostrando para aquele povo que eles não estavam desamparados e que eles não poderiam, que eles não precisavam perder as esperanças e abandonar a vossa fé no Senhor, mesmo nos momentos de grande tristeza e fraqueza que eles pudessem passar. O apóstolo Paulo continua em suas cartas falando sobre tal coisa, mostrando que a igreja, o povo de Deus, pode sim passar por esses momentos de tribulação, tentação, provação. Passa, mas o conselho é firmeza. O conselho é ficar no mesmo lugar, orar e pedir a Deus força, porque pregação maldita é aquela que diz que tu és forte. Tu não és forte. Nós não somos fortes. Nós somos fracos e sensíveis, vulneráveis. Nós somos levados rapidamente por qualquer tipo de vento, se não for o
os meios da graça de Deus nos alcançando. Se não for a bendita misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. Irmãos, nós somos enganados pelos nossos próprios sentimentos. Os nossos sentimentos nos derrubam. Se não for a bendita graça de Deus, o que será de você? O que será de mim? O que será de nós? Então o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios sobre isso, concluindo. Ele mostra para a igreja de Coríntios o seguinte: olha, meus irmãos, eu fui pregando o evangelho por muitos lugares, e eu sei a condição de vocês e a minha condição, Paulo dizia. Aí Paulo vai dizer: em tudo nós somos atribulados. Em tudo. Nós somos perseguidos, abatidos. Aí ele diz, lá no versículo 17 de 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Se a nossa convicção não estiver apoiada nisso, irmão, de que nós temos o Espírito Santo para nos assistir, nós não vamos conseguir terminar essa peregrinação. Mas se você conhece quem é Jesus, está ouvindo e conhece quem Ele é, ora, tudo pode estar desmoronando sobre a sua cabeça. Você sempre se lembrará que existe uma morada celestial conquistada por Cristo para os seus filhos. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10, vamos abrir por favor, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Observe que o texto não está dizendo assim, Ele não vai deixar vocês passarem. O texto não está dizendo assim, vocês nunca vão passar, vocês nunca serão tentados, vocês nunca serão provados. O texto não diz isso. O texto está dizendo que virá. O texto diz também que Deus proverá livramento, para que possamos suportar. Se não for o Espírito de Deus, nós não vamos suportar. Se não for Cristo, nós não vamos suportar. Seremos soldados abatidos num campo de batalha, morrendo cheio de informação, sabendo quem Cristo é. Não, irmãos, não. As provações, tentações externas vão vir, internas também, porque nós temos no nosso DNA essa maldita herança adâmica, que nos esbofeteia de dentro para fora, querendo nos levar para a lona do pecado, querendo nos submeter às misérias deste mundo, a este mundo maldito, imundo, daquilo que Deus preparou para a igreja. É verdade, nós vamos ser massacrados, porém, há uma porta para que possamos suportar essas coisas, diz a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele está deixando claro para os hebreus que existe alguém que se compadece deles. Você considera o Espírito Santo como um amigo?
Mas quantas vezes você fala com o Espírito Santo das suas fraquezas? Quantas vezes? Geralmente as pessoas se referem ao Espírito Santo só para o fogo, né? Fogo. O Espírito Santo está aqui, vamos rodar. Vamos agitar. O Espírito Santo está presente no culto. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. O pessoal já vai para um pé só. Mas é verdade. Ou não é verdade? Se eu for pregador, quando eu pregava nas igrejas pentecostais, eu dizia, eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar, aleluia. Então, pronto, virava o culto, o pessoal já entrava nos mantos da vida. Mas, na verdade... Mas enquanto os cultos, assim, você escuta o pastor falar com o Espírito Santo, ele auxilia você nas suas fraquezas. Ele te convence a abandonar as suas fraquezas. Ele diz que o caminho que você está trilhando é errado. Além de ser o nosso amigo e nos ajudar, ele também nos adverte. Ele também nos mostra para onde nós temos que ir. Mas a intenção do autor aos Hebreus ali é mostrar para aquele povo que diante das tentações, provações da vida, existe um sacerdote que se compadece deles. Nos momentos difíceis que ele passa. E vamos concluir, vamos voltar lá, versículo 16. Versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse trono da graça aqui é o trono de Deus. Esse trono é onde Jesus, como sumo sacerdote, está sentado. É um trono de misericórdia. É a tampa do propiciatório. Porque é ali que você recebe remissão de pecados. Quando você corre para o trono da graça dele. Era na tampa do propiciatório que o sumo sacerdote espargia o sangue para o povo ser perdoado dos seus pecados. É diante desse trono que nós corremos para nos arrependermos dos nossos pecados. E é de lá que sai o perdão dos nossos pecados. É de lá que vem o perdão daquela transgressão pior que você tenha cometido. É de lá. Antigamente, quando os reis estavam assentados no seu trono, e aqui na parte de baixo estavam os cabelos dos pés, né? Onde ele colocava o pé. Os cabelos dos pés eram um lugar onde os reis descansavam os pés. É o lugar do pé. Ele sentava no trono e tinha os cabelos dos pés, onde ele colocava o pé. E ele ficava sentado nesse trono. Nenhuma pessoa poderia se aproximar daquele rei. Ninguém poderia entrar na presença daquele rei. Ninguém poderia correr na presença daquele rei, a não ser que o rei chamasse. Somente os seus mais chegados, os seus governadores, os seus principais, os seus conselheiros poderiam se aproximar dele. Ninguém mais. A rainha Esther, o livro de Esther nos mostra isso, que o rei Assuero, ele estava sentado no seu trono e ela tinha que entrar na presença dele, mas ela diz, eu não fui convidada para entrar. Como é que eu vou entrar na presença do rei? Eu vou morrer, mesmo ela sendo esposa do rei. Mesmo assim. Como eu vou entrar na presença dele? Eu não posso entrar na presença dele, eu não posso correr, a não ser que ele me chame, ou que ele estenda o seu cetro na minha direção, que é dando autorização para que eu permaneça ali, ou para que eu seja absolvida
da morte que eu deveria sofrer por ter entrado na presença do rei sem ser chamado. Diante de uma situação difícil, onde os judeus seriam mortos, destruídos, seu tio Mardoqueu fala para ela: olha, se você não se mover, Deus providenciará livramento para o seu povo. Esther precisava tomar uma decisão, e qual foi a decisão que ela tomou? Sem ser convidada, ela entra e vai aos pés do rei Assuero pedir pelo povo. Olha a diferença do texto. O texto nos mostra, o autor nos mostra, que nós devemos nos achegar ao trono, mesmo sem sermos convidados, mesmo sem sermos chamados. Porque agora você pode se achegar até o trono de Deus, porque não há mais véu. Agora você pode se achegar até a tampa do propiciatório, sem depender de um sumo sacerdote terreno, porque Jesus está sentado sobre essa tampa, e Ele é o próprio sacrifício, o próprio remidor e o próprio Senhor das vossas vidas. É isso que ele está falando. Ele convida, ele diz, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, sem medo. Podem ir, corram na direção do trono dele, vocês não vão morrer. Se vocês correrem e pedirem a ele graça, pedirem a ele misericórdia, pedirem a ele perdão, pedirem a ele socorro, diz o texto, vocês vão encontrar misericórdia e graça diante de um Deus que morreu por vocês. Essa é a mensagem que ele passa para esses hebreus, que Cristo Jesus, sendo Senhor de tudo, estando onde está, tem o poder de auxiliá-los, dando graça a vocês. Eu encerro dizendo que nós fomos salvos pela graça. Foi essa mesma graça que nos salvou. E essa mesma graça está disponível onde Cristo está. Cristo adentrou o lugar santíssimo e nos deu vida através do seu sacrifício. O conselho do autor é que a igreja aprenda a se aproximar do trono da graça de Deus. Às vezes nós nos esquecemos de quem está sentado naquele trono. Além de se compadecer das nossas fraquezas, Ele nos concede perdão dos nossos pecados. Ele nos concede socorro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Tem dias que até o salvo sente vontade de sair desse mundo. É nessa hora que você tem que sair correndo para o trono da graça. Tem dias, irmãos, que nós vamos estar abatidos. Você tem que correr para o trono da graça. Se você é salvo, você não vai correr para o trono da graça para buscar outra salvação, porque você já é salvo. Você vai correr para esse trono para alcançar misericórdia, perdão e ajuda. Perdão, me perdoa, Senhor. Perdemos o hábito de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Nós deixamos de corrermos para o trono da graça de Deus para pedir socorro e queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Quando os nossos inimigos, eu uso os nossos inimigos aqui figuradamente porque nós não temos mais inimigos nenhum. Todos os nossos inimigos, na verdade, o nosso inimigo já foi derrotado. Mas quando nós estamos rodeados de problemas e dificuldades, nós nos esquecemos de correr para o trono de Cristo e pedir socorro. Peça socorro para Deus. Ele é o sumo sacerdote das suas vidas, das nossas vidas.
Peça orientação para Deus. Ele é o Senhor da tua vida. Está fraco, está se sentindo enfraquecido espiritualmente, porque isso pode acontecer. Paulo fala isso aos romanos. Está se sentindo fraco, pastor, estou fraco. O que a palavra de Deus manda você fazer, meu irmão? Corra para o trono da graça de Deus. Está desanimado? Eu estou desanimado sim, pastor. Corra para o trono da graça de Deus. Eu não quero mais orar. Ah, meu irmão, corra desesperadamente para o trono da graça de Deus e vai pedir socorro para Ele. Peça ajuda, porque você não é o único que passa por isso. Até ministros passam por isso. Até grandes pregadores passaram por isso. A diferença é que eles entenderam quem Cristo é, o que Cristo fez por ele e o que Cristo pode fazer por eles. Ainda hoje, Ele pode dar ao salvo força no tempo da fraqueza, perdoar o salvo de pecado e ser o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Vamos orar? O acesso que nós temos a Deus é através do seu Filho. O trono de Deus está lá no seu quarto. Amém, meu irmão? Em oração, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você pode fazer do seu quarto ali o lugar do trono da graça de Deus e orar. Fala, Senhor, me ajuda, porque eu não estou me sentindo bem espiritualmente. Você acha que crise espiritual é uma coisa que não acontece no meio dos eleitos de Deus? A diferença, repetindo aqui, é que a salvação de Cristo é tão eficaz essa salvação, que Ele nos protege de nós mesmos. É tão eficaz que Ele nos livra da gente mesmo. Da gente mesmo. Cristo não te livrou só da força do pecado do diabo, não. Te livrou de você. Porque se dependesse de mim, de você, coitado de nós. Às vezes nós não queremos nem orar, irmãos. Imagine querer ser santo. Imagina. Com um monte de coisas à nossa volta. Uma vez que você conhece a Cristo, todas essas tentações, provações, fraquezas, lutas podem acontecer. Mas nós temos que saber que nós temos um sumo sacerdote que fez expiação pelos nossos pecados. Nós temos um sumo sacerdote que fez da sua vida o próprio sacrifício, para que através dele pudéssemos alcançar em tempo oportuno força, socorro, ajuda, auxílio. Continue a sua caminhada sempre se lembrando, eu terei na minha trajetória momentos difíceis, mas eu nunca estarei desamparado. Terei momentos escuros, mas eu nunca estarei desamparado. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Mas você tem que obedecer a palavra de Deus, se você é salvo. Obedeça. E quando você não conseguir obedecer até o fim, e você tropeçar e tombar, corra para o trono da graça. E peça a Deus para te colocar de pé novamente. Amém, igreja? Vamos louvar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é maravilhosa e enche o nosso coração de esperança. Cremos na Sua palavra de que o Senhor Jesus, Teu Filho, morreu, adentrou até o lugar que somente o Senhor está,
e se assentou à direita do Senhor, fazendo exatamente como a sombra do Antigo Testamento nos mostrava. Perdoou os nossos pecados, as nossas transgressões, e nos ordena para que, através disso, venhamos nos manter firmes, conhecendo o que o Senhor fez e sabendo quem o Senhor é, venhamos nos manter firmes. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor se compadece de nós, porque em tudo foi tentado como nós também somos. De várias maneiras, o Senhor foi tentado. Mas o Senhor não pecou. A sua mente não recebeu o pecado. Os seus pensamentos não receberam pecado. Porque o Senhor é Deus. O seu ser, em essência. Mas nós, Senhor, somos pecadores. A nossa essência é pecaminosa. Estamos aguardando ansiosamente essa parte nossa mortal ser revestida pela imortalidade. E precisamos aguardar orando, correndo para o trono da sua graça e suplicando o seu favor. Nos ajude, Pai, a cada um de nós, porque o tempo se passa. E o que nós, como igreja, como povo de Deus, temos visto, é claro, é nítido, é que muitos irmãos que estavam de pé tombaram. Louvavam, cantavam, mas tombaram. Oramos para que, se eles pertencem ao Senhor, os traga para a sua casa e converta o coração deles deste mundo, Pai. E o coração deles saia deste mundo. E nós que estamos aqui neste domingo, possamos nos apegar à Tua palavra e ao Senhor. Nos ajude, Pai, porque até nós somos atacados e frágeis somos. Mas o Teu nome é superior a todas essas coisas. Então ao Senhor toda a honra, Pai. Nos leve nesse caminho. Nos conduza nesse caminho. Nos dê, Senhor, essa força que a Tua palavra diz que só o Senhor pode nos dar. Nos dá esse ânimo que a Tua palavra diz que só o Senhor pode nos dar. Esse ânimo que Paulo disse que ele tinha sobre si, que mesmo estando atribulado, ele não estava desanimado, que mesmo estando, Pai, ali caído, ele não estava desamparado. Nos faça entender, porque é difícil, Senhor. Ah, Senhor, como é difícil, mas nós cremos, mesmo não enxergando, nós cremos que essa tribulação, ela vai sim produzir um peso de glória muito excelente. Nós cremos que tudo isso, Pai, que possamos passar e enfrentar, não se compara ao que o Senhor preparou para nós. Não se compara. Só nos dê forças, nos dê ânimo para continuar essa jornada. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, oramos. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor.